Da meditadinha. Depois eu dou uma cortadinha. Sejam bem-vindos no nosso canal Verdadeiro Selfie. Hoje, um dia especial, nós estamos aqui no consultório da doutora Mariana Paiva, em que nós vamos abordar um tema relacionado à ginecologia e à psicologia. Eu, Arlindo Salgueiro, Mariana Paiva, Júlia Soares e Leonardo Paterlini. Então agora nós vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta sobre esse tema tão rico, né, tão importante, que abrange a psicologia, abrange a medicina também, vai para a Mariana. Qual a diferença entre o climatério e a menopausa, Mariana? O climatério é o período que envolve a menopausa, né? A gente considera o climatério assim que começa as mudanças hormonais, por volta dos 35, 40 anos, a gente já pode dizer que aquela mulher já está entrando nesse período que rege a menopausa, dos 10 anos antes e 10 anos depois. E menopausa é uma data, né? Então, assim, é a data da última menstruação daquela mulher. O climatério a gente vai ter a fase, né? Aquela fase bem inicial do climatério, aquela fase pré-menopausa, que é aqueles 3 aninhos ali, bem pertinho da menopausa, e o pós-climatério, que é o pós-menopausa, que é justamente aquele climatério mais tardio, depois que já se instalou a pausa dos hormônios sexuais. Total. Dos 12 meses seria. Isso. A menopausa é uma data que a gente faz, a mulher vai ficar 1 ano sem período. Então, quando ela não menstrua por 1 ano, a gente já pode falar que ela está em menopausa. Então, a gente faz esse diagnóstico mais retroativo, né? Então, eu entrei em menopausa dia 8 de janeiro de 2019, então eu só posso dar esse diagnóstico em 8 de janeiro de 2020, claro. Que ela ficou 1 ano sem menstruar, e aí a gente já coloca a menopausa junto com os hormônios anabólicos, com os hormônios laboratoriais, né, pra gente ver que realmente não tem uma causa orgânica para a parada da menstruação, que ela não está com nenhuma outra alteração hormonal, e aí a gente faz esse confrontamento laboratorial junto com essa parada de menstruação por 1 ano, essa mulher pode dizer que ela está na menopausa. Então, só para esclarecer, se a mulher fica 7 meses sem menstruação e aí ela menstrua, volta tudo ao zero e começa a contar a partir dessa data. Ela está no climatério, mas pré-menopausa, né, que é quando primeiro você encurta os ciclos, a mulher ela experimenta ciclos mais encurtados. Então, no primeiro momento, ela fica aquela menstruação a cada 20 dias, a cada 23 dias, né? É nítido o encurtamento do ciclo. Quando ela está bem pertinho da menstruação, esses ciclos já começam a se alargar mais. E aí fica com aquele ciclo de 2, 3 meses, 7 meses sem menstruar. Aí nesse período de 7 meses, se ela menstruar de novo, ela ainda não tem 1 ano. E aí começa a valer de novo. E antes de se instalar a menopausa, pode engravidar. Depois da menopausa não? Como que... Exatamente, porque assim, enquanto ela tem vida menstrual, a gente entende que ela ainda tem óvulos. Depois que ela para completamente de menstruar, o corpo dela já está sinalizando clinicamente que ela não tem mais óvulos, né? Então ela não conseguiria mais ovular, ela não conseguiria mais engravidar. Se ela ainda tem alguma menstruação, ainda tem alguma produção hormonal. Claro que qualitativamente esses óvulos são muito ruins, né? É aqueles 5% ali finais, né? Já é um óvulo assim, mais desgastado, mais oxidado, inclusive geneticamente já perde muito fator qualitativo. Então é mais difícil, muito mais difícil ela engravidar, mas ela ainda tem óvulos, ela pode ganhar na loteria. Agora, né? Mariana, existe correlação entre uma menarca precoce com uma menopausa precoce? Isso é uma pergunta que me perguntam muito em relação eu menstruei tarde, então eu vou entrar na menopausa tarde. Eu menstruei cedo, eu tenho risco de entrar na menopausa cedo? Não, isso não tem correlação. Essa data já é pré-determinada, né? Eu falo que a gente já vem com isso marcado na nossa genética. A gente vai experimentar ao longo dos anos essas perdas, né, dos óvulos,
até um dia que vai chegar no esgotamento, mas situações como que essa paciente foi exposta em relação à radiação, hábito de vida, né? Se ela mora em ambiente urbano, se ela é muito estressada, se ela toma muitos remédios, né? Se ela teve viroses, por exemplo, a cachumba pode interferir numa reserva ovariana, se ela teve problemas tipo endometriose, onde você também vai destruindo mais esse ovário, isso aí pode determinar um encurtamento. Às vezes ela até tinha uma programação genética para entrar na menopausa aos 54, mas ela machucou muito esse ovário ao longo da vida dela, e aí isso pode determinar uma antecipação. Mas o fato dela ter menstruado com 12 não significa que ela vai ter mais ou menos oportunidade de arrastar ou antecipar a menopausa dela. Isso não tem correlação. E qual seria a porcentagem das mulheres que se abstêm ou se desinteressam pela sexualidade na menopausa? Essa perda da vontade, né, e a perda do desejo, né, e essa perda mesmo da própria sexualidade como um todo, ela é muito frequente. Eu falo que, eu não sei te falar exatamente o percentual, eu não tenho esse dado, mas quase 50% ou mais das mulheres na menopausa, elas experimentam uma perda de potência sexual, não só no desejo, mas a maneira também como ela se caracteriza, né? Essa questão de associar a menopausa com o envelhecimento, a perda da autoestima, ela já não tem assim a mesma vontade, a mesma sensibilidade clitoriana, a capacidade orgástica também fica reduzida. Agora a pergunta vai para o Arlindo. O fim da fertilidade influencia na capacidade sexual da mulher? Olha, eu acho que a gente tem que olhar essa questão a nível antropológico, cultural, né? Realmente está muito associada, né, a finalização da fertilidade com a capacidade sexual da mulher. Parece que a mulher, ela tem lá no fundo, né, uma permissão, em função de uma sociedade repressora, de ter a vida sexual, em função dela ter um filho. Uma coisa interessante também, veja, por que o nenê, a criança, é tão pura, é um anjinho, né? Me parece, em todos os relatos que a gente sente no divã, né, no nível terapêutico, que a criança precisa compensar aquela sexualidade que ela traz inconscientemente como indevida. Então a criança vem salvar essa coisa que foi praticada. Então a fertilidade, ela está muito ligada realmente à capacidade sexual. Então parece que a mulher aproveita o fato dela não precisar mais procriar, aí ela não tem também a condição da sexualidade. Ótimo, obrigada. Agora vai para o Leonardo. A forma como a mulher foi educada, Leonardo, você acha que influencia na resposta sexual? Sim, lógico que a forma com que a mulher é educada influencia muito na parte sexual. Uma mulher que tem uma vida ativa, que foi ensinada a se relacionar de uma forma saudável, com certeza ela vai manter. Lógico, outros fatores também influenciam, como a gente estava comentando anteriormente, da prática de esportes, da boa alimentação, de uma educação familiar, não só em relação à sexualidade, mas em relação também a hábitos saudáveis. Isso realmente ajuda a mulher nessa parte da vida dela, que elas não se preparam. Eu acho que falta essa preparação, essa educação também, em relação àquilo que elas vão passar no climatério e na menopausa. Eu acho que isso, a educação é muito importante em todos esses aspectos, influencia com certeza. Obrigada. Agora vai para a Mariana. Mariana, como prevenir os sintomas do climatério e menopausa? Como o Dr. Leonardo falou, né, essa questão da atividade física, né, é muito importante, porque essa maneira como ela também se correlaciona com o corpo, com a autoestima, e como ela vai vivenciar também essas alterações hormonais do climatério, são fundamentais para ela tolerar mais ou menos. Uma paciente que não está bem, sedentária, está com uma autoestima baixa, né, ainda vem
aquela pedra, né, aquele peso de agora você está na menopausa e se associa muito erroneamente a menopausa com envelhecimento, né? É como se a mulher ali, ela pegou o atestado dela, agora eu tô velha, não vou mais, não tenho mais procriação, então se isenta, maravilhoso isso que o doutor Arlindo colocou, se isenta, não vou mais ter relação, quer dizer, como se a relação fosse também uma obrigação para ela, né? Então olha só como já vem tudo errado, né? Desde a formação da sexualidade, a falta do preparo para a primeira menstruação, a falta do preparo para essas transformações que acontecem durante o ciclo menstrual, né? A mulher tem que ser uma coisa reta, ela não aceita essa flutuação de humor, e isso é extremamente natural, né? Nessa questão metabológica mesmo, feminina. E aí depois, imagina, quando chega o climatério, ela não está realmente preparada, ela nunca se relacionou com o corpo dela, o mínimo que era uma atividade física, até para manter a autonomia no envelhecimento, em termos de preservação de massa óssea, massa muscular, ela não tem. E os estudos são muito claros, você vê, a atividade física é uma ação que a gente tem não hormonal para segurar os sintomas de fogachos climatéricos, né? Coisa que a gente não tem evidência Mariana, na soja. Você levantou um aspecto importante, que nós homens não somos educados, preparados para acompanhar essa dinâmica da mulher, né, a nível hormonal, né, esse ciclo, né, a gente não, parece que não tem tolerância para esse humor que a mulher tem. Até né, uma brincadeira, ela está de TPM, isso fica um pouco banal, mas isso é uma coisa... Como também, veja, ao fato da mulher, para se preparar sexualmente, ela precisa todo o envolvimento afetivo, né? Porque o homem também não entende muito. Como ele é mais instantâneo, ele acha que a mulher também teria que ser instantânea. Ele se vê nela. Né? E também nesse período climatério e da menopausa, tem várias situações físicas, no caso, vaginais, como a secura, várias situações que também atrapalham a sexualidade. Exato, tem além, né, dessa questão psicológica, né, que ela está envolvida, e normalmente essa perda favorece mais ela ganho de peso, a mudança de composição corporal, então ela começa a acumular mais gordura a nível de abdômen, isso já é terrível para a mulher, né? Então essa mudança da composição, que pode ser muito bem controlada com uma alimentação muito rigorosa, hábitos saudáveis, e hábitos saudáveis, né? De até atividade física, enfim, nutrição mais rigorosa do que nunca. Mas tem também os sintomas físicos atrelados à falta do hormônio, principalmente do estrogênio, que vai fazer com que a vagina fique mais seca, mais tubular, menos elástica. E a libido também a sensibilidade clitoriana fica diminuída, e óbvio que o desejo também já vai estar um pouco diminuído, porque a gente vai ter um rebaixamento dos hormônios sexuais. Por exemplo, a testosterona interfere demais, então ela já vai estar sem vontade. Quando vai ter relação, ela já está sentindo gorda. Na hora que vai ter a penetração, o parceiro já não tem aquela mesma paciência, e aí ela não tem aquela preparação excitatória, ela não vai estar lubrificada para realizar o sexual, vai doer. Aí essa dor faz um feedback negativo, quer dizer, faz um reforço positivo, né? Tá vendo? Isso é ruim, isso não chega. E aí já junta com os fatores emocionais, físicos, químicos, e aí realmente é necessário procurar ajuda, porque uma paciente bem corrigida do ponto de vista hormonal, metabólico, com bons hábitos, bem estruturada emocionalmente para superar o climatério, passar por é incrível, porque é a melhor fase realmente, né, no sentido de maturidade da mulher. Tá ótimo, para a gente dar continuidade nas perguntas, né? Vai para o Leonardo. No climatério predomina a ansiedade e na menopausa a depressão? Isso é uma questão bem interessante, porque todas essas mudanças que ela começa a perceber vão gerar ansiedade, porque ela não sabe realmente a data exata, quando vai ser a última menstruação, as mudanças físicas, as mudanças hormonais, como a Mariana estava comentando. Então essa passagem, né? Essa preparação que não foi feita anteriormente vai gerar ansiedade. Então acredito que se a mulher
e até o Alino citou o homem, de preparar a mulher, de preparar o homem para essa fase que a mulher vai passar, isso realmente diminuiria esse nível de ansiedade. Mas pesquisas indicam que a ansiedade realmente é maior nesse período anterior à menopausa, a data essa já estipulada depois da última menstruação, de 1 ano, e a depressão, pelo geral, o índice é maior depois da última menstruação, que está associada, o Alindo levantou essa questão, e eu vou reforçar, a mulher, e não só a mulher, mas o homem, a potência sexual está associada à capacidade que tem de engravidar, de gerar filhos, né? Então, quando a mulher perde essa capacidade, como que também emocionalmente ela fica diminuída, né? E acontece no homem também. Eu tenho atendido bastantes pessoas em consultório que quando fazem a cirurgia, a vasectomia, inconscientemente eles ficam impotentes. É muito comum, porque está associada à capacidade, à potência do homem, a potência da mulher está associada... É como se ele não tivesse mais bala no gatilho. Claro, e a mulher, pela parada dos óvulos, ela fica sem bala no gatilho. E aí isso inconscientemente influencia e traz muitos casos à depressão. Agora vamos fazer uma pergunta aqui para a Mariana. Existem mulheres que não podem fazer reposição hormonal, Mariana? Contraindicações existem, né? Por exemplo, pacientes com câncer de mama, com câncer de fígado, pacientes muito obesas, com pressão alta, uma hipertensão desregulada, podem apresentar como um empecilho assim, para a gente fazer essa correção hormonal. Mas hoje a gente tem vários tipos, né? Inclusive a reposição mais bioidêntica, transdérmica, que acaba permitindo ampliar um pouco o leque de possibilidades de ação e você acaba diminuindo demais essas contraindicações, né? Com os hormônios mais novos, com uma dose mais individualizada, com uma responsabilidade no uso, você diminui muito essas contraindicações, mas isso tem que ser avaliado. É muito importante, né? O critério, né? A responsabilidade para qualquer coisa. O acompanhamento. Qualquer tratamento médico. E a reposição hormonal, ela entra como um tratamento médico. Isso precisa ser muito individualizado e muito responsável. Né? Exatamente. Porque, via de regra, quem não quer ter os hormônios de volta, você sempre teve hormônios, você quer ter de volta. Então, você poderia ter de volta. Mas isso precisa ser avaliado, riscos e benefícios, né? O tratamento não pode matar mais do que a doença. Arlindo, a baixa libido está ligada à menopausa? Sim, a baixa libido está estreitamente ligada à menopausa. A menopausa, veja, eu quero olhar agora do ponto de vista emocional, psicológico, né? Mas é a etapa em que a mulher está na menopausa, se ela não se reinventar como pessoa, né? Porque ela se aposenta, ela tem que se reinventar, porque se ela se aposenta é mesmo que ela matar a condição dela como pessoa, né? Então automaticamente a libido também, porque a libido que das Liebe em alemão é o amor, né? É o amor, é a energia, né? E não é, a libido não está circunscrita só à sexualidade, mas a toda a disposição dela, né? Então, na medida em que ela não se reinventa, porque hoje a mulher, ela tem que estar sempre se reciclando, é um ser em construção, né? Como a gente aborda no nosso canal. O homem é um ser em construção, então nessa etapa ela tem que se reinventar, né? Estabelecer novos objetivos para ela poder caminhar, né? Se eu não estabeleço, diz o Jean Paul Sartre, se eu não estabeleço objetivos para viver, a vida não tem objetivo em si. Sim. Eu preciso criar esses objetivos, né? O homem é esse ser em construção. Maravilhoso. Agora vai para o Leonardo. A falta de atividade sexual pode contribuir para a menopausa? A gente estava até comentando essas questões. E lógico, quando a mulher tem um comprometimento com seu corpo e tem uma sexualidade ativa, lógico que vai favorecer, não talvez o não aparecimento dos sintomas
menopausa, do climatério, mas talvez a diminuição dos sintomas, até na parte emocional. A gente estava comentando também, complementando a pergunta que foi feita pelo Arlindo, que vários fatores protegem a mulher desses sintomas, de não senti-los tão fortes, né? O Arlindo estava falando da aposentadoria, e em contrapartida, a mulher ativa, que não se aposenta, que tem um trabalho remunerado, que está ativa na sociedade, que pratica um esporte, enfim, que tem um envolvimento social, que tem uma vida social, e não fica em casa. As pessoas que ficam em casa, que não têm um trabalho, que não praticam esporte, vão sofrer muito mais os efeitos do climatério da menopausa. Aí, emocionalmente, claro, também. Então, agora vai para a Mariana. Mariana, que fatores concorrem para a menopausa tardia? A menopausa tardia, como a gente colocou, a menopausa, ela normalmente acontece por volta dos 50 anos, né? Essa é a média da brasileira ficaria aí em torno dos 49, 50 anos. Menopausa tardia a gente caracteriza aquela mulher que continua tendo fluxos menstruais depois dos 55 anos, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que excluir causas orgânicas, né? Algum problema em relação se caracterizar se isso realmente ainda é uma vida hormonal ativa, ou se ela tem um tumor, ou se ela tem um pólipo, um mioma, enfim, que esteja sangrando, e às vezes se confunde o sangramento com menstruação. Sangramento pós-menopausa é uma coisa, e você persistir os seus períodos menstruais depois dos 55 anos é outra. Então, a menopausa tardia é uma condição, tem uma predisposição genética. A mulher já nasce com você vai terminar a sua vida útil, né? Seus ovos vão se esgotar aos 55. Como que eu faço para prolongar a vida útil do meu ovário? É aquilo tudo que a gente já colocou, né? Você ter um comprometimento com o seu emocional, você ter um comprometimento com a sua parte física, com o seu corpo, com a parte espiritual, com a parte espiritual, né? Você fazer correções metabólicas, se nutrir bem, não se poluir assim com agrotóxicos, com xenoestrógenos, cigarros, com fitoquímicos, bebidas, cigarro, álcool, drogas, enfim. né, drogas. Isso são grandes matadores de ovários. Então, você veja, até morar em ambientes rurais favorecem uma vida útil ovariana maior. Então, bons hábitos, né? Talvez te ajudaria a prolongar o contato com a natureza, né? O contato com a natureza faz com que a gente esteja em contato com a gente mesmo. O assunto Perfeito. do amor próprio, né? Que a gente precisa desenvolver para diminuir também essas consequências da menopausa. E da mesma forma, você pode antecipar. Você até tinha geneticamente, vou entrar na menopausa com 50, você acaba entrando na menopausa com 45, às vezes também por todo um desgaste de você como máquina, desgastando aí sua carga genética e antecipando. Agora, eu acho um aspecto importante nisso é quando a mulher fica se comparando com outras mulheres. Né? E não está ligada ao seu próprio corpo, à sua própria condição. Esse respeito que a mulher tem pela sua própria condição é que faz com que ela se equilibre melhor. Quando ela começa a se comparar, ela se idealiza. Qualquer comparação é injusta. Sim. Exatamente. E hoje a gente percebe, eu brinco, as mulheres mais preocupadas com a lataria, né, com o fenótipo, né, com o botox, do que com o motor, né? Do que com essa parte do corpo, do motor, da potência, da energia. Exatamente, porque assim, você pode ter 1000 rugas na testa, o que muda é como você vai lidar com elas, né? Se tiver uma boa sexualidade, uma boa alimentação, uma prática esportiva, tudo isso aí, as rugas não vão chegar tão cedo também. Não vão incomodar, com certeza. Arlindo, a pergunta para você é o que você acha, o que você considera mais importante no tratamento da depressão para mulheres que estão entrando na menopausa? Eu acho que a gente está falando exatamente nesse sentido, né? Que você continuar sendo ativo, né? Em termos de objetivos de vida, né? Eu acho que de projeto de ser. A depressão tem muito esse aspecto da finitude, de você não estabelecer o objetivo, não criar condições para ir adiante, né?
Você morrer antes do tempo. Não tem esse projeto de envelhecimento. Exatamente, porque a depressão, o que é? Uma grande tristeza que você tem, é você ver qual é o teu sentido da tua vida. Eu acho que a depressão ela ocorre no momento em que você precisa rever a tua vida. Que sentido que você está dando para a tua vida? Porque é nesse momento que você dispara vida em você. A depressão seria, nesse caso, a perda do sentido. Perda do o sentido de ser do projeto de vida. De projeto de vida, E exatamente. parece como inconscientemente, e até em função da religião, está associado com a reprodução. Sim. Exatamente. Bom, gente, acho que nós esclarecemos sobre esse assunto, né? Que é um assunto tão complexo e que vai Eu queria demandar... levantar o assunto da angústia, que é gerada em função da entrada do climatério, porque o fato do envelhecimento, ela levantou das rugas e tudo, o fato da pessoa terminar sua fase reprodutiva, ver que está envelhecendo, e as pessoas não querem envelhecer. Ela falou do botox e tudo, as pessoas querem parecer jovens. Tem aquela síndrome do Peter Pan, até aquelas questões que a gente vê os homens tentando parecer novos e as mulheres tentando parecer mais novas, mas por fora. Então essa angústia que as pessoas têm em função do envelhecimento, mas eu acho a que finitude da vida. Nós colocamos no exterior algo mais profundo que a falta de um sentido de vida interna. Parece como que a gente coloca na fachada aquele assunto do falso selfie, aquela máscara, aquela representação, e a gente esquece do lado interno, desse projeto de ser, desse vir a ser mesmo, porque até hoje em dia a vida ela não termina mais como antigamente os 35 no homem, 40, 50. 54 anos era a expectativa da mulher em 1950. E hoje em dia a expectativa de vida aumentou muito. Então nós temos que nos reinventar para poder fazer junto essa longevidade. E aprender a envelhecer. Eu acho que é uma fase. Eu acho que esse foi um primeiro papo entre a gente. Eu acho que vão ter muitos outros papo, né? Eu acho que o tempo do vídeo já foi bem extenso. E por favor, não esqueçam de comentar, de dar o vosso like, se inscrever. E agradecemos estar aqui no consultório da doutora Mariana e esperamos que... Eu agradeço muito também, adorei, aprendi muito com vocês. Eu muito acho obrigada. que todos nós estamos crescendo juntos. Isso é muito bom. Isso. Sim. E até a próxima. Tá? Calma,